Então, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, e o Dico caminhava com Edgar, mas o tempo mostrou que o seu fim não era o melhor, né? A Adriana entrou no pedaço, e o Dico e a Adriana se salvaram, e o Edgar se perdeu. A gente já previa que essa coisa de Dico e Adriana ia acabar nisso mesmo, porque quando eu pego o celular e vejo o Dico e a Adriana, começa a sair assim, né? Começa a vazar baba de um lado, baba de outro e tal. É uma babação de um pelo outro, né? E não podia dar em outra coisa, né? Que bom, né? Vocês formam um belo casal, né? Os dois ficaram ainda mais bonitos depois que começaram a se encontrar, a se entender e a se amar. Há quem diga que está nascendo até cabelo. Agora começa a nascer, depois do casamento começa a cair. Irmãos, é um prazer estar com os irmãos, de verdade. E é bom ir conhecendo os irmãos a cada dia e me dando a conhecer aos irmãos a cada dia. Hoje a gente vai falar sobre isso. Conhecer um ao outro é bom, porque é conhecendo um ao outro que a gente vai adquirindo informação acerca do outro, vai sabendo até onde a gente pode ir em relação ao outro, até que ponto você pode depender e solicitar o socorro do outro, conhecendo uns aos outros. E os encontros e as interações nas redes sociais vai permitindo que nós nos conheçamos uns aos outros, e isso é muito bom. Quero dizer que é um prazer conhecer vocês. Em relação a Deus, a situação é bem parecida. Em relação a Deus, a situação é bem parecida. E nós queremos conversar sobre isso com vocês nesta noite. A importância de nós conhecermos aquele em quem nós dizemos crer. E eu queria que você comprasse essa ideia, né? Vinde comprar sem dinheiro e sem preço, conforme diz o profeta Isaías. Eu queria que você comprasse essa ideia e amadurecesse a ideia de conhecer, da importância de conhecer aquele que você chama de seu Deus. Eu queria convidá-los à leitura da palavra de Deus, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 12. Diz assim a palavra de Deus: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém?
Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, diante de Ti nós nos colocamos mais uma vez, buscando a atuação do Teu Santo Espírito em nós, para que sejamos voz Tua nesta noite, e que as nossas palavras sejam apenas uma amplificação da Tua palavra. Abra nossas mentes e corações para recebê-la como palavra Tua, e que seja a palavra Tua, em nome de Jesus. Amém. Eu sei em quem tenho crido. A gente já pode andar um pouquinho, como é que estamos? Não, né? Tem que ser fixo. Tá. Pode andar um pouquinho. Tá. O profeta Oséias, no Antigo Testamento, no capítulo 6, ele faz um chamado ao povo de Israel, mas é um chamado que serve para todos os povos, em todos os tempos, e o chamado é feito do seguinte modo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos. É algo que não é automático, não é um curso que você faz e conclui ao fim de um ano. É um processo de aprendizado ao longo da caminhada, da convivência, do pronunciamento do nome, da oração, do intercâmbio. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O mesmo profeta Oséias, no capítulo 4 do seu livro, ele diz laconicamente: o meu povo padece por lhe faltar conhecimento. O meu povo perece por lhe faltar conhecimento. A história do povo de Israel no seu relacionamento com Deus é uma história de instabilidade, que denunciava uma relação superficial. E podemos afirmar isso baseado no fato de que uma simples leitura, por exemplo, do livro dos reis, e nós veremos que quando se levantava um rei que temia a Deus, o povo se voltava para Deus. Mas quando se levantava um rei que era idólatra, o povo se voltava para a idolatria. A ponto de Elias, certa vez, ter dito que só ele sobrou como alguém que permanecia caminhando com Deus. Porque o povo vivia essa relação meramente religiosa, meramente institucional, meramente produto da influência do outro, seja o rei, seja o sacerdote, seja o profeta, mas não havia um caminhar próprio, pessoal do indivíduo com Deus. E isso é muito ruim. E isso se repete ao longo da história. Há uma carência de Deus nas pessoas. E é por isso que, em regra, as pessoas professam uma fé religiosa, porque há uma necessidade de buscar satisfazer essa carência interior que cada um carrega. Há uma necessidade de interação com o divino, que denuncia inclusive a nossa origem nele. O problema é que a adesão a uma fé religiosa, qualquer fé religiosa, não resolve o problema do ser humano. E aí as pessoas, apesar da fé que professam, são instáveis, são inseguras, são imaturas, andam sobrecarregadas de medos, e não sentem alguma satisfação interior genuína, verdadeira e duradoura, decorrente dessa sua religiosidade. E isso vale para todos os segmentos religiosos, inclusive para o cristianismo, que é também um segmento religioso, que não foi fundado por Jesus,
mas surge como busca humana para, num segmento diferente e concorrente, se contrapor aos demais segmentos religiosos, mas como o segmento religioso ainda não produz satisfação, estabilidade, segurança no indivíduo. E mesmo dentre aqueles que professam o nome de Jesus, vinculados ou não a um segmento evangélico, cristão, mesmo dentre estes você vai encontrar pessoas com Deus nos lábios, porém ausente de seus corações. E aí, essa pessoa, apesar de falar no nome de Jesus, ela revela pelo seu comportamento, pelas suas reações, pelo seu modo de ser, de lidar com as circunstâncias, revela que não conhece aquele que ela chama de seu Deus. Nós encontramos, por exemplo, em discípulos que caminhavam muito próximo de Jesus, exemplos para esclarecer o que estamos dizendo, exemplo para exemplificar o que estamos dizendo. Você, por exemplo, pega Tiago e João, caminhavam com Jesus, falavam com Jesus e de Jesus, mas não conheciam Jesus. Há um episódio em que Jesus precisava atravessar por dentro de uma aldeia de samaritanos, mas os samaritanos não combinavam com os judeus, eram inimigos declarados. E eles não permitem que Jesus e os seus apóstolos atravessem por sua vila. E Tiago e João pedem para Jesus: Senhor, Tu queres que nós peçamos fogo do céu sobre eles, assim como fez Elias? Em primeiro lugar, eles meteram Elias nessa história, sem que o que aconteceu com Elias tivesse alguma coisa a ver com o que eles estavam dizendo. Porque Elias não pediu fogo do céu para queimar ninguém, não. Foi para queimar o holocausto, modalidade de culto dos judeus. Mas o problema não é nem esse, é o fato deles fazerem um pedido desse a Jesus. E Jesus diz para ele: olha, vocês não sabem de que espírito vós sois. E vocês não me conhecem, porque se me conhecessem, vocês saberiam que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Nós encontramos outro exemplo na pessoa de Tomé. Lá em João 14, Jesus vem falando do caminho, e Tomé diz para Jesus: mas Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Mesmo caminhando com Jesus já há bastante tempo, numa caminhada que independia de fé, porque eles criam por vista, porque havia uma convivência pessoal. Nós não sabemos o caminho, e Jesus fala: que é isso, Tomé? Eu sou o caminho. Como é que você não sabe disso? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí entra em cena Felipe. E aí Felipe diz: Senhor, o nosso problema seria resolvido se tu nos mostrasses o Pai. E aí Jesus se volta: poxa, Felipe, estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? E a surpresa de Jesus leva-nos a concluir que isso já era para estar enraizado na cabeça deles, definido. Não poderia haver alguma instabilidade mais em relação a isto. Daí a surpresa de Jesus: estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai.
Esses personagens, eles se assemelham àqueles 3/4 de solo da parábola do semeador. Você já ouviu falar da parábola do semeador? Eis que o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu num determinado terreno, e parte da semente caiu num outro tipo de terreno, e ainda uma terceira parte caiu num terceiro tipo de terreno, e a quarta parte caiu, logicamente, na quarta parte do terreno, e aí nós fechamos o todo. Mas 3/4 desses solos, 3/4 desses solos, não sabiam quem era o semeador, não sabiam a natureza da semente que fora semeada, e também não sabia qual a sua função enquanto solo arado para receber a semente. Não sabiam quem eram, de onde vieram, o que estavam fazendo ali e para onde iam. Não sabiam nada. Sabiam nada. Mas graças a Deus, havia um quarto de solo, né? Um quarto de solo que sabia a sua razão de ser. Sabia a sua razão de ser. Paulo faz parte desse 1/4 de solo. Mas há outras pessoas que usam essa expressão, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. O autor do livro de Eclesiastes, ele diz lá no capítulo 8, eu sei, literalmente, eu sei, sem dúvida alguma, que bem sucede ao que teme ao Senhor. Eu sei, sem dúvida alguma, que bem sucede ao que teme ao Senhor. É interessante que o livro de Eclesiastes é um livro que reflete a visão do homem natural. E ele não é aquele tipo de livro em que o profeta tem uma visão e relata o que está acontecendo, o que vai acontecer, nem tampouco é aquele de livro que faz um chamado. Ele é um livro que procura retratar, sem enfeite, a realidade do mundo a partir do homem natural, sem uma experiência com o divino, com o sobrenatural. Então ele começa a dizer coisas do tipo, tudo sucede igualmente a todos, o que sucede a um sucede a outro, há tempo de rir, mas há tempo também de chorar, há tempo de semear, mas há tempo de colher, há tempo de recolher pedra, há tempo de espalhar pedra. Ele vai devagando, mas de uma coisa ele tem certeza. Eu sei que bem sucede ao que teme ao Senhor. E não por acaso ele encerra o seu livro dizendo, de tudo que tens ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ele encerra o livro assim, teme a Deus, porque eu sei que bem sucede ao que teme ao Senhor. Jó, personagem conhecidíssimo nosso, num dado momento ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e mesmo depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. E foi por saber que o seu Redentor vive que ele atravessou aquele vale, cujo enredo é conhecido de todos, mesmo daqueles que não conhecem a Bíblia. Eu sei que o meu Redentor vive. E isso fez total diferença na vida dele. E agora eu me deparo com Paulo dizendo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu quero lhes dizer que nem o autor do livro de Eclesiastes, nem Jó e nem Paulo tiveram vida fácil, não. Apesar do eu sei, isso não lhes garantiu vida fácil, especialmente para os dois últimos, que a gente conhece muito bem, Jó e Paulo. De Paulo, a Bíblia
o livro de Atos, assim, é maravilhoso, que relata basicamente a vida de Paulo e os apertos pelos quais ele passou. Mas ele faz uma síntese disso na sua segunda carta aos Coríntios. Eu queria ler para os irmãos, 2 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. O cenário é um cenário em que Paulo está sendo confrontado por outras lideranças que querem uma certa primazia sobre a igreja e sobre as comunidades às quais Paulo tinha feito chegar o evangelho. E aí Paulo faz uma espécie de defesa do seu ministério. E ele diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos da minha nação. Em perigo dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Isso é uma síntese da vida de Paulo, oportuna para você parar um pouquinho de se vitimizar, quando de repente você perceber que o vento está soprando contra. Olha para Paulo, olha para Paulo. E o interessante é que quem lê essa história que ele narrou aqui lá no livro de Atos, a impressão é que a gente tem é que, apesar de ele ser o apóstolo Paulo, ele é exposto e sofre todas essas categorias de sofrimentos, e aparentemente Deus não faz nada. Aparentemente Deus não faz nada. E circunstâncias como as vividas por Paulo não são suportadas por aqueles que são meramente religiosos, sem que se escandalizem, sem que esmoreçam na fé, sem que desistam da caminhada. Porque a religiosidade do ser humano, qualquer que seja a fé, não é capaz de dar suporte a uma pessoa para que ela consiga enfrentar o que Paulo enfrentou, sem se decepcionar com Deus. Mas Paulo enfrentou, sabe por quê? É por causa do eu sei. É o eu sei que fazia diferença. É o eu sei que fazia diferença. É interessante que Paulo não diz, eu creio em quem tenho crido. Ele diz, eu sei. A fase da fé já alcançou um estágio maior. E ele que partiu da fé, agora parte para o relato testemunhal, experiencial. Eu sei em quem tenho crido. E quem sabe em quem tem crido consegue viver com as adversidades sem abandonar a fé, porque sabe também que a vontade daquele em quem ele tem crido é boa, é agradável e é perfeita, mesmo que ele não entenda. Mesmo que ele não entenda.
O chamado de Jesus é para esse relacionamento experiencial com Ele, de tal modo que você não condicione a sua caminhada às circunstâncias. Está tudo bem, Jesus me ama. O vento começou a soprar contra, Jesus me esqueceu. Continuou soprando contra, não vale a pena seguir em frente caminhando com Jesus. Foi mais ou menos o que aconteceu ali no final do livro de Malaquias. Quando o povo começou a dizer, é inútil servir a Deus, é inútil servir a Deus. O que nos adiantou servir a Deus? O que nos adiantou seguir os ritos da religião? O que nos adiantou comparecer todos os sábados no templo? O que nos adiantou? O que sucede ao devoto sucede àquele que não dá importância alguma a Deus. E aí começou uma debandada geral. Porque a religião, ela não é capaz de dar suporte ao ser humano para ele permanecer fiel, olhando para o seu Deus. Só um relacionamento que transcenda a religiosidade é capaz de dar sustentação a cada um de nós. Paulo passou por maus bocados. E quando escreve essa carta, ele está prestes a morrer. Ele estava preso. Quando ele escreve essa carta, ele estava preso. Assim como algumas outras, preso em Roma, de onde saiu para ser decapitado. Mas ele não retrocede, não esmorece na fé, não olha para trás. Sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E aí, não dá para você negar quando a relação não é apenas uma manifestação religiosa, mas é uma caminhada de amizade. Quem sabe em quem tem crido, sabe que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de revelar-se. Quem sabe em quem tem crido, sabe que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem sabe em quem tem crido, pode dizer, combati o bom combate, a carreira acabou, mas a fé permaneceu. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Quando se sabe em quem se tem crido, pode se perguntar, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Seria a angústia? Seriam os anjos? Seriam os principados, as potestades? Quem nos separará do amor de Cristo? E não somente pode fazer essa pergunta, mas pode responder essa pergunta com nada, ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas só pode dizer isso quem pode dizer, eu sei em quem tenho crido. Quem sabe em quem tem crido, pode dizer, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, o meu galardão, a minha salvação, a minha eternidade, até o dia em que eu a experimente por inteiro. Mas só pode dizer isso quem sabe em quem tem crido. Há um hino do cantor cristão muito lindo, que fala desse texto, Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou, mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Como é que está a sua caminhada com Jesus? Como é que está a sua caminhada com Jesus?
Você condiciona a sua caminhada com Jesus aos sucessos da vida? Como é que está a sua caminhada com Jesus? Até que ponto você está disposto a caminhar com Jesus sem as ilusões que nos são vendidas pela religião? Até que ponto você está disposto a caminhar com Jesus sabendo que Jesus falou, olha, vocês, apesar de meus discípulos, vão ter aflições? Até que ponto você está disposto a caminhar com Jesus? Você vai conseguir caminhar com Jesus, a despeito das circunstâncias, quando você puder dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito aqui, até aquele dia. E esse é o meu desafio para você, o meu desafio para mim nesta noite, que nós conheçamos e que nós prossigamos em conhecer o Senhor, sabendo que nesse caminhar junto, que você vai estreitando vínculos de amizade e que te permite dizer não somente eu creio em Jesus, mas te permite, além disso, dizer eu sei quem é a Jesus, a quem eu sigo, a quem eu amo, a quem eu sirvo. Que seja assim com cada um de nós. Amém.